Boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas à mesa de número 10 de apresentação de trabalhos do nosso simpósio interdisciplinar sobre o sistema político brasileiro e 11ª jornada de pesquisa e extensão da Câmara dos Deputados. Esta mesa terá 4 estudos a serem apresentados e meu nome é Fabiano Peruso Schwartz, serei o moderador desta mesa. Ao final, então, nós abrimos o debate para as perguntas e como o tempo é bem exíguo e bem curto, vamos dar início já à primeira apresentação, que é do artigo Using Structural Topic Modeling to Study Political Echo Chambers in Brazil, que será apresentado pelo Pedro Luiz de Castro, o artigo que é coautorado também com o Lúcio Renan. Pedro, então você tem 15 minutos. Boa apresentação. Habilitar o seu microfone, Pedro. Pronto. É possível ver a apresentação? Bem, espero que sim. Sim, pode seguir. Fantástico, muito obrigado. Bem, o artigo em tela... Como é que eu passo a próxima leitura? Ah, sim, pronto. Ele foi feito em parceria com o professor Lúcio Renan, uma coautoria, e ele visa estudar câmera de eco político nas redes sociais brasileiras. Como apontado pela literatura, a predominância das redes sociais como fonte de consumo de mídia, ela traz consigo preocupações com o crescimento da polarização e a preocupação que essa polarização geraria no viés das informações que são obtidas. Então, conforme você tiver essa formação de clusters políticos sectários, você teria conteúdos cada vez mais enviesados, né? Você não teria penetração entre essas bolhas, essas câmeras de eco. Ao reforçar crenças políticas anteriores e omitir opiniões que as desafiassem, as mídias sociais poderiam promover câmeras de eco com meios caracterizados pela segregação ideológica e exposição seletiva à informação que acirre a polarização política. A literatura sobre esse fenômeno de formação de bolhas ou câmeras de eco nas redes sociais, ela é normalmente restrita a países desenvolvidos, né, e particularmente os Estados Unidos. Você tem agora literatura, a partir de 2019, que usa dados brasileiros, mas ainda há pouca pesquisa sobre o assunto. Para esse estudo, nós queríamos selecionar a gente não queria determinar se havia polarização ou não. A gente não objetivou analisar as redes para tentar medir um grau de polarização, mas sim selecionar grupos distintos, grupos políticos distintos, e observar como o discurso dentro desses grupos ele era diferente entre si. Então, a gente não queria determinar se havia polarização ou não, mas a forma que a polarização tomava. Se você pega grupos associados a políticos em polos opostos do debate político brasileiro, quais são os conteúdos que são tratados por esses grupos? Isso era o que a gente queria explorar. Então, quais as diferenças entre tópicos discutidos por comunidades diferentes, né, e na esquerda e na direita no Twitter, e a gente queria saber se havia uma polarização muito grande nos assuntos, ou se ou se tratavam os mesmos assuntos com diferentes abordagens. O estudo ele inovou na estratégia de coleta de dados. A gente adotou uma amostra de bola de neve. A gente pegou políticos relevantes e olhou as contas que esses políticos seguem, não as contas que seguem os políticos, né? As contas que os políticos seguem. E a gente observou o conteúdo que foi produzido por essas contas. Então, primeiro a gente selecionou todos os políticos relevantes, depois identificamos as contas que eles seguem, e finalmente a gente coletou os tweets produzidos por essas contas, a conta desses influenciadores políticos. Perdão, esqueci de comentar uma coisa. A gente está trabalhando aqui com a hipótese de homofilia, certo? Em geral, a literatura aponta que as redes sociais têm traços homofílicos, então, em geral, as contas que um determinado usuário segue são bons preditores do posicionamento político. Eu acho que isso vai em dobro quando é uma conta pública, né? Quando é um político, porque ele vai só querer dar voz, né, a vozes que concordem com ele e que tragam visões de mundo que sejam compatíveis com o seu perfil político. Uma característica interessante dessa abordagem é que por nós usarmos todos os tweets
produzidos durante um período de tempo, a gente não precisou pré-selecionar algumas hashtags. Porque, veja, em geral, trabalhos que usam polarização, eles pegam hashtags do momento, por exemplo, agora sobre CPI ou sobre algum outro evento político relevante, e vão observar como é que se dá o discurso sobre essa hashtag. A desvantagem desse método é que você está pré-selecionando a hashtag, você está restringindo o tipo de conteúdo que pode aparecer, né? Quando você seleciona, por exemplo, a hashtag da CPI que está correndo agora do Covid, você só vai obter conteúdo referente à CPI do Covid e não outros conteúdos políticos que poderiam ser relevantes. Então, nós pegamos uma fonte bem grande de dados, a gente pegou milhões de tweets produzidos por esses influenciadores ao longo de 2 anos e para poder fazer esse estudo. A coleta começa selecionando 4 políticos relevantes, né, 4 atores políticos relevantes na política nacional. Né, na esquerda, o Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, Guilherme Boulos e o Ciro Gomes. E na direita, o Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o João Dória. Essas contas foram selecionadas em grande parte pelo alcance que elas têm no Twitter, porque são contas com um grande número de seguidores e tentar passar pelo espectro ideológico. Como dito, para cada personalidade, nós identificamos todas as contas que eles seguiam, e ao fazer isso a gente tem um bom retrato também do conteúdo que chega a esses políticos que, de fato, quando eles usam o Twitter, né? Porque muitas vezes a conta é administrada profissionalmente, mas muitas vezes o próprio político faz uso do Twitter e o conteúdo referente às contas que ele segue é o conteúdo que ele vê. Nós não selecionamos todas as contas que ele seguia, a gente precisou fazer um certo filtro. Nós pegamos contas que tivessem de fato influência no debate público, então que tivessem mais de 5 mil seguidores, produzissem conteúdo em português, claro, não fossem contas institucionais, então nada de conta de ministério, nada de conta de agência, e compartilhassem conteúdo político. Por exemplo, frequentemente alguns políticos seguiam contas de música, de músicos, de artistas, que majoritariamente promoviam as próprias músicas, isso nós não consideramos. Nós também pegamos contas que tivessem uma razão de seguidores e seguindo maior que 2. Com isso, a gente queria afastar contas que tivessem uma paridade entre o número de contas que seguem e o número de seguidores que elas têm, porque essas contas podiam ser artificialmente infladas naquele esquema do me segue que eu sigo de volta. Então, nós queríamos pegar vozes que fossem orgânicas e, de fato, tivessem influência orgânica nas redes. Identificadas essas contas, a gente obteve todos os tweets que elas emitiram entre 2018 e 2020, né? Ou seja, todo o ano de 2018, todo o ano de 2019, até 1º de janeiro de 2020, obtendo assim uma base de quase 8 milhões de tweets de 1.785 contas. A dificuldade de você usar tanto dado, de você usar 7 milhões de tweets, é que invariavelmente, mesmo contas de influenciadores, elas vão emitir outros tweets que não sejam sobre conteúdo político. E nós queríamos analisar unicamente o discurso político. Então, nós selecionamos as 2.000 palavras mais frequentes nessa base e a gente selecionou apenas os tweets que contivessem 425 termos políticos que nós selecionamos. Então, você tem aqui, por exemplo, Congresso, governo, Bolsonaro, prefeitura, propostas, STF, juízes, demais pautas sociais, países também determinados, que discutissem leis. E o objetivo disso era que nós excluíssemos da base tweets que não tratassem de conteúdo político. Selecionando apenas os tweets que contivessem ao menos um desses 425 termos, a gente reduziu a base de 8 milhões para 1,4 milhões de tweets, proferidos por 1.739 contas. Isso aqui é a aparência da base. Você tem todo o texto do tweet, o username que fez, dados sobre os retweets, a quantidade de likes que teve, para poder medir o engajamento. E nós fizemos a filtragem por ideologia baseado no político que segue, de novo, assumindo a homofilia. Que se uma conta é seguida pelo Bolsonaro e não é seguida por políticos de esquerda, provavelmente essa conta é de esquerda ou de direita, ou pelo menos produz esse conteúdo. E, finalmente, feita a coleta de dados, a gente explorou a nossa hipótese de que tivesse uma divergência muito grande de tópicos tratados por esses 2 grupos, usando 2 modelos de aprendizado de máquina, machine learning. Um classificador naive Bayes e um modelo de tópico estrutural.
O classificador Naive Bayes é um classificador simples e que você vai representar a mídia, né? Perdão. Antes de nós aplicarmos o classificador Naive Bayes, a gente trabalhou a mídia assumindo a hipótese de bag of words, né, que as palavras não tivessem correlação entre si, e representamos todas elas como vetores. E a gente usa a semelhança do cosseno para a diferença do cosseno, a semelhança do cosseno para medir semelhança entre textos. A gente queria ver o quão semelhantes eram os discursos entre esquerda e direita. E finalmente a gente ponderou para um algoritmo TF-DF que dá privilégio para termos que não são mais tão frequentes num texto. Então, por exemplo, termos como ser, palavras muito frequentes, elas não pesam tanto para a semelhança. Finalmente, a gente treina o classificador com metade da amostra e pede para ele classificar outra metade. Ou seja, a gente pega a base de dados, a gente seleciona metade dessa base, a gente informa para o classificador se o tweet foi preferido por uma fonte de esquerda ou direita, e a gente pede para que ele classifique outra metade sem saber quem proferiu, e depois a gente mede a taxa de acerto. Nós conseguimos uma taxa de acerto de 72%, em cima de um rate sem informação de 50%, o que indica que provavelmente é possível consistentemente apontar se um tweet de esquerda ou direita com base unicamente no conteúdo do tweet. E essa é a parte mais legal do trabalho. A gente fez um modelo de tópico estrutural para nós medirmos como os tópicos divergiam por ideologia. Diferentemente de um modelo LDA comum, né, para topic modeling, o modelo estrutural permite que você estime o impacto de uma covariável na distribuição de tópicos. Então, é possível que a gente faça a modelagem por tópico, certo? A gente vê quais tópicos surgem organicamente nesse corpo e ver como uma covariável impacta essa distribuição. Nós estimamos isso para 49 tópicos, que foi o valor que nós entendemos que melhor refletia, que produz melhores resultados, né? Que melhor produzia clusters que faziam sentido entre si. Então, você tem, por exemplo, tópicos sobre a prisão do Lula, tópicos sobre a morte da Marielle, determinados tópicos sobre crime, sobre questões de gênero, questões culturais, e isso representou bem o debate durante na nossa amostra de 2 anos. Aqui, nós selecionamos os tópicos mais relevantes, né? Mesmo com toda a filtragem política, você ainda vai ter tópicos referentes a futebol, por exemplo, o 29, Copa Vitória Futebol. Tem outro também, alguns tópicos que não refletem conteúdo político, nós, obviamente, não consideramos isso para análise. Nós selecionamos os tópicos com conteúdo político, aqui a gente pode identificar o que tem nesses tópicos, por exemplo, o tópico 10, que é sobre direitos sociais e feminismo. Você tem mulheres, democracia, luta, direitos, violência, ódio, direitos humanos, racismo. Alguns tópicos sobre o debate presidencial e alguns sobre eventos políticos específicos, como a Vaza Jato e demais eventos de campanha. Finalmente, a gente estimou o impacto da covariável ideologia na distribuição de tópicos. Para nossa surpresa, largamente, os dois polos discutiram os mesmos tópicos, a variação foi muito pequena, e a variação foi um pouco previsível. Você vai ter vozes de direita discutindo mais tópicos relacionados a crimes e vozes de esquerda discutindo mais direitos de minorias. Mas, largamente, houve pouca variação entre os dois espectros. Nós validamos o nosso STM com outro dado, que foi o dado de Quinas, verificamos também se havia uma diferença de esquerda e direita, se a diferença que havia entre esquerda e direita nesses tópicos refletia o que nós encontramos aqui com o nosso STM, e sim, você também vê termos relacionados majoritariamente a crime e violência como mais polarizados. Aqui temos a Polícia Militar do Rio de Janeiro, bandidos, crime, e temas relacionados às direitos sociais na esquerda. E fim da minha apresentação. Vou parar isso com o enxergo. Pedro, obrigado pela apresentação. Ao final de todos os trabalhos apresentados, nós teremos a oportunidade, então, de discutir. Muito interessante o tema, muito parecido com o tema que eu apresento agora também. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela e colocar no ar a minha apresentação. Bom, o meu trabalho
é intitulado Indicador de Similaridade do Discurso Parlamentar, Análise do Comportamento das Coalizões Partidárias. Bom, esse foi um trabalho desenvolvido num estágio pós-doutoral, lá no Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, e trouxe alguns resultados interessantes. Por que é importante estudar o comportamento das coalizões? Porque nós estamos num sistema de presidencialismo de coalizão, como definido por Sérgio Abranches, onde a organização do poder executivo tem como base a formação de grandes coalizões partidárias. Na prática, o governo precisa de base no Congresso Nacional para poder tocar a sua agenda de políticas. E o próprio texto constitucional, no seu artigo 17, parágrafo 1º, ressalta que os partidos têm autonomia para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Até 2017, as eleições proporcionais também admitiam coligações. Depois da emenda constitucional 97 de 2017, isso ficou restrito às eleições majoritárias. E ainda diz o texto constitucional que as normas de disciplina e fidelidade partidária devem ser constantes dos estatutos dos partidos. Só que o texto constitucional não diz o que é disciplina, ele não define disciplina nem fidelidade. E a literatura em geral, a doutrina em geral, define a disciplina como a obediência do parlamentar ao votar segundo a orientação do líder partidário. Se ele vota de acordo com o líder, ele é disciplinado. Se ele vota contra, é indisciplinado. E a fidelidade partidária se define pela permanência do parlamentar no partido após a eleição, ou se ele migra de partido. Se ele permanecer, ele é fiel. Se ele migrar, ele é infiel. Vejam que a disciplina partidária ela tem um parâmetro bem definido de mensuração, mas a fidelidade é um único fato que determina. Então, a proposta aqui, né, visto que também a literatura diz que a fidelidade partidária traz um contexto de alinhamento entre o parlamentar e o partido político, num âmbito ideológico, será que teríamos condição de identificar esse âmbito ideológico dentro das coalizões e, de alguma forma, medir essa fidelidade partidária ao longo do tempo, não só naquele fato único de migração do parlamentar? Bom, o discurso é talvez um bom caminho, visto que Michel Pechou, um dos mais renomados nomes na análise do discurso, diz que o discurso é uma prática ideológica, política. Então, existe traços ideológicos dentro do discurso. E aí, o objetivo do estudo era identificar convergência ideológica por meio de algum parâmetro mais específico de medição. Então, primeiro, né, algumas premissas foram aqui definidas. Por ideologia, vamos considerar ideologia político-partidária, não vamos discutir de forma filosófica a questão da ideologia, mas como ideologia político-partidária, um conjunto de orientações políticas com o qual um partido se compromete. Bom, e como medir, então, uma convergência ideológica a partir dessa definição? Seria possível verificar a forma como se manifestam os parlamentares da base, se o discurso tem similitude, similaridade? Bom, também seguindo em Orlandi, que é a pioneira da análise do discurso no Brasil, ela diz: não há nas palavras sentido que não seja determinado ideologicamente. Então, sim, se nós tivermos condição de analisar o que os parlamentares estão falando quando defendem as matérias discutidas, então nós conseguiremos identificar traços ideológicos e até aferir, de alguma forma, a fidelidade partidária daquele parlamentar. Então, o indicador ele precisa ser capaz de captar o comportamento de um parlamentar, mas também de um conjunto, que seria a coalizão. E, se possível, identificar outros achados da literatura, né? Como o de Heisman, 2016, onde ele diz que a composição das coalizões se submete à lógica eleitoral. Ele e diversos autores tratam desse assunto. Bom,
Como o objetivo é encontrar pontos ideológicos, os pronunciamentos tratados neste estudo foram extraídos no pequeno expediente, que é aquela parte da sessão ordinária em que o parlamentar tem 5 minutos para falar, ele se inscreve e fala livremente. Então, não existe ali pressão das bases para que ele fale ou defenda uma determinada ideia. Ele pode falar o que ele quiser. E também tem um dado que mostra que, da legislatura 51 a 54, 88% dos deputados fizeram pelo menos um discurso no pequeno expediente. E o grande expediente, como a inscrição e o tema também são livres, foi utilizado. Já na sessão ordinária, na ordem do dia, nem todo parlamentar tem a oportunidade de falar, por isso que o nosso escopo se resumiu a essa parte da sessão ordinária. Eu também utilizei o processamento de linguagem natural para isso, e a abordagem do saco de palavras, que consiste em segmentar o texto em unidades menores, tokens ou palavras, e para isso analisei mais de 150 mil discursos proferidos em plenário durante o pequeno e o grande expediente. Só que, na verdade, o saco de palavras dessa pesquisa foi formado não por palavras independentes, mas por bigramas, que são conjuntos de duas palavras. Mas não qualquer bigrama, um bigrama que possa ser definido como uma collocation. Collocation é uma forma convencional de dizer as coisas num determinado idioma. Então, para determinar se aquele bigrama era uma collocation, fiz um teste estatístico aqui quadrado, utilizando auxílio aí de tabelas de contingência, e identifiquei nos discursos todos os bigramas que caracterizavam uma collocation. Então, ensino médio é uma forma convencional de dizer alguma coisa na língua portuguesa. Reforma Previdência. Então, todos esses bigramas foram testados como collocations. E aí, olhando essas collocations de uma forma exploratória, por exemplo, os discursos do PT e do PSDB em 2016, uma inspeção visual não nos permite diferenciar se há uma convergência ou divergência. Pela inspeção visual, parece que PT e PSDB, embora com posições ideológicas diferentes, tinham mais convergência do que divergência. Então, inspeção visual não é suficiente para essa análise. Nós precisamos fazer uma abordagem estatística. Novamente, pela estatística aqui quadrado, aqui foi verificado, por meio das frequências, foram selecionados os 500 bigramas comuns aos partidos com as maiores frequências. Vejam aqui, por exemplo, o ensino médio apareceu em 2016, nos discursos do PT, 478 vezes, e no PSDB, 289 vezes. E assim por diante. Reforma da Previdência, 296 no PT, 260. Pronto, eu tenho aqui as frequências num e no outro caso. Posso novamente fazer um teste aqui quadrado e verificar se há diferença estatística entre essas frequências. Esse daqui é o resultado de um exercício ainda, 2016, onde nós podemos perceber que, ao comparar discursos do PSDB e do PMDB, o teste aceitou como discursos similares. Quando eu comparei aqui PT, por exemplo, com todos os demais partidos, não houve similaridade do discurso. E aqui identificamos outra similaridade com PSOL e PCdoB em 2016. Aqui foi o primeiro teste do indicador que me fez acreditar que ele funcionaria. Este ano foi o ano do impeachment da presidente Dilma. Então, o discurso em torno do impeachment estava muito desencontrado, até dentro do próprio PT, enfim, e da própria base governista à época. Por isso, talvez o discurso do PT não tenha encontrado similaridade no discurso até de partidos da própria base. Bom, se aquela ideia funciona, então eu poderia comparar discursos de partidos que formam a base, discursos entre partidos que não formam a base e entre os que formam e os que não formam. Quando eu comparo entre os que formam, são esses destacados em azul, onde eu simplesmente peguei como indicador o p-valor do teste Q quadrado. E, ao final, ao comparar um partido tanto com base quanto com não base, eu
tiro a média daqueles valores P e encontro um indicador de coalizão, um indicador de oposição, sendo que aqui oposição é um termo amplo, simplesmente aqueles que não compõem a base eu chamei de oposição. O indicador dos diferentes, quando eu comparo a coalizão com a oposição. Olhando isso ao longo do tempo, né, eu cheguei a este resultado aqui, onde o azul é o indicador de coalizão, o vermelho o indicador de oposição, o verde o indicador dos diferentes. Vamos olhar um pouco se esse indicador explica alguns fenômenos ou alguns acontecimentos políticos das respectivas épocas. Se nós olharmos inicialmente no indicador de coalizão, vejam que aquela ideia de Heisman, que a coalizão segue a lógica eleitoral, ela acontece aqui em todos os anos eleitorais. Em 2002, 2006, 2010, 2014, os indicadores de similaridade de discurso, como a coalizão fala, se eles estão falando de forma afinada, eles subiram, eles saíram de uma posição menor, foram para uma maior, sempre, em todos os casos, nos anos eleitorais. Isso aconteceu também para o indicador de oposição, pelo menos em 2006, 2010 e 2014. Em 2002, isso não foi bem verdade, porque 2002 foi exatamente aquele momento em que o Lula vinha se despontando muito bem nas pesquisas de opinião, já se despontava como o candidato preferido e que seria eleito. Isso causou uma instabilidade na época política, econômica, tanto que ele assinou aquela carta aos cidadãos, que foi uma espécie de acordo, ele e o Fernando Henrique, dizendo que ele se comprometeria, junto com o Fernando Henrique, estabelecer uma política de enfrentamento à crise. Só que isso desagradou a base, por isso que a gente observa aqui até uma queda desse indicador de oposição. E lembrando que nessa época o Ciro Gomes também era candidato a presidente pelo PPS, se não me engano, e o Ciro era um dos críticos mais ferrenhos ao Lula naquela época. Então, não encontramos ali similaridade do discurso. Vejam que, né, quando o Lula aqui é eleito, no ano seguinte, se nós avaliarmos o indicador de similaridade, ele tem uma queda abrupta, muito em função dessa sequência que o Lula deu à própria política que já vinha sendo desenvolvida na era FHC. Ele seguiu algumas políticas neoliberalistas, novamente desagradou a base. E isso, o indicador, ele encontra. O discurso da base está desencontrado, o índice bastante pequeno de similaridade. Aqui vale lembrar, né, que na era FHC eram 4 grandes partidos na coalizão, grandes partidos e partidos coesos. Já na era Lula, nós tínhamos aqui 8 partidos, 9, 7, inclusive partidos bastante controversos, o BBB, Bala, Bíblia, o Boi, enfim, com interesses muito diversos, e certamente era bem mais difícil equalizar o discurso, né? Aqui em 2005 a gente vê o menor índice de similaridade. Lembrem-se que aqui aconteceu o mensalão. O importante é mostrar que a própria oposição aqui ganha um resgate de identidade e passa a falar as mesmas coisas. Acharam que, né, o Lula ia sangrar e etc., mas a popularidade dele muito alta, novamente ele é reeleito, e o índice de similitude do discurso aumenta, o que se repete na outra eleição. Vejam que aqui todos falam mais ou menos a mesma coisa. Lula terminou o governo com 80% de aprovação e mais ou menos essa taxa de popularidade, né? Então, vejam que todos aqui falavam muito parecido. Nem a oposição ousava, na sua campanha, criticar o Lula, tanto que eles diziam, vamos fazer mais e melhor. E quando entra a era Dilma, novamente, nós identificamos uma discordância, né, nos discursos das bases, o que foi marcante. A Dilma, né, teve como característica exatamente essa falta do diálogo, talvez uma inabilidade política de conduzir as bases, e isso também aparece aí. Para fechar a minha fala, né, esse índice de identidade
produziu resultados coerentes com fatos que marcaram a história política brasileira nesse período, 2001, 2015. Nós vimos, né, que a dimensão ideológica ela se submete ao contexto eleitoral, nós vimos isso em todos os anos eleitorais, o indicador mostrou. E se nós aplicarmos o indicador, não dessa forma coletiva como aqui foi apresentado, mas se aplicarmos para parlamentares individualmente, essa sim poderia ser uma forma de aferição da fidelidade partidária, e não só o fato único do parlamentar migrar ou não de partido. Bom, encerrei aqui, passei um pouquinho do tempo, menos de 1 minuto. Agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho. E, na sequência, eu quero convidar a apresentar o trabalho a Amanda Sangalli e o Rodrigo Silva. O estudo é o Presidencialismo de Coalizão, uma análise sintométrica da literatura, de 1990 a 2021. Então, Rodrigo e Amanda, bem-vindos. Com vocês. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Fabiano. Nós... Estão me ouvindo bem? Sim, Rodrigo. Tá bem, ok. Nós vamos dar início à nossa apresentação. Como o professor havia dito, o presidencialismo de coalizão, uma análise sintométrica da literatura, né? Pode passar, Amanda, por favor? Nós dividimos aqui a apresentação numa pequena introdução que nós vamos fazer a vocês da nossa pesquisa exploratória. Apresentamos um pouco da metodologia que utilizamos, falamos um pouquinho dos resultados parciais e das discussões que já temos e as considerações finais acerca dessa pesquisa. Bem, de antemão, nós tínhamos um objetivo aqui, que era mapear a literatura sobre o presidencialismo latino-americano com enfoque para o caso brasileiro. E daí, puxando um pouco o gancho do que o professor Fabiano apresentou de início com o trabalho dele, a gente traz um conceito rápido aqui, né, para lembrar um pouco do presidencialismo de coalizão, como essa relação entre executivo e legislativo, no nosso caso, consideradas centrais aí para a garantia do funcionamento de governos, como o caso brasileiro, multipartidários e federalista. Como é que nós operacionalizamos isso? E vamos entender um pouquinho melhor agora com a metodologia. Nós fizemos uma busca sistemática na base de dados bibliográfica Scopus e encontramos 1.108 documentos, dentre eles artigos, livros, capítulos de livros e outros relacionados ao presidencialismo de coalizão. Bom, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Eu sigo agora com a metodologia, explicando então um pouco mais sobre essa busca sistemática que nós realizamos. Para fazer a consulta na base Scopus, nós tivemos que construir então uma string de busca com alguns termos, alguns conceitos e palavras-chave que são centrais desse campo de estudos, que seria o presidencialismo, em específico a questão do presidencialismo de coalizão. Então, eu alerto que os pesquisadores precisam, nessa etapa, ter certa familiaridade com os conceitos para poder construir essa string de busca de uma maneira mais abrangente, ainda que seja objetiva, relacionada ao escopo, né? Daqui a pouco eu já vou mostrar, só para ilustrar qual foi a nossa string, não vou me ater muito à explicação dela, porque senão levaria muito tempo. Mas, então, precisa ter um conhecimento prévio já, alguma proximidade com os textos e discussões do tema, para poder construir, então, uma string de busca mais robusta e encontrar a maior quantidade possível, assim, de bibliografia que esteja indexada àquela base de dados que nos referimos. Então, o processamento dos dados, nós utilizamos o software Tableau para fazer alguns gráficos mais quantitativos, e o VozViewer, que é uma ferramenta que vai construir redes bibliométricas com base nas informações que estão indexadas naquelas bases. Então, a gente baixou
aquela quantidade de 1.108 documentos, né? E processamos com o VOSVIR para realizar nós processamos 3 indicadores bibliométricos, são eles o CoWord, que vai conectar os termos, né, de títulos e resumos, então é como se fosse uma mineração de texto que esse indicador faz, onde ele vai conectar essas palavras de acordo com a ocorrência simultânea delas, né. O outro é o de cocitação de autores, onde vai estar conectando o nome desses autores, né, esses autores de acordo com a citação conjunta deles. Então, tem um documento que cita 2 autores, e aí esses 2 autores eles vão estar aparecendo em rede, mostrando essa relação, né, da comunidade científica. E outro indicador de coautoria entre países, para a gente dar uma visualizada se essa temática ela é uma agenda, por exemplo, local, regional, ou se ela é internacional, né? Para ver se a coautoria dos trabalhos ela tem sido realizada, por exemplo, só no Brasil, ou se ela se internacionalizou, ou se é uma agenda de discussão mais ampla, enfim, é um trabalho, já indo para a interpretação dos dados aqui no final, é um trabalho ainda inicial, exploratório, né? Então, não chega a ser uma revisão cientométrica muito robusta, porque a gente ainda está explorando o campo e conhecendo, né? É uma etapa bem inicial ainda, onde aplicamos, então, a análise cientométrica e utilizamos alguns indicadores. Essa é a nossa string de busca, como vocês podem ver, eu acho que dá para ver o meu mouse. Aqui na parte superior nós temos alguns termos que selecionamos e construímos, né, com base na lógica booleana, a nossa string. E abaixo nós temos um filtro interno, que seria para filtrar para estudos latino-americanos. Ok, eu dou sequência aqui a uma situação importante no que diz respeito à metodologia do nosso trabalho, que é identificar, por mais que, como a Amanda disse, nós não fizemos essencialmente uma revisão cientométrica, porque ela necessitaria de um compilamento muito maior e de explorar muito mais esses dados. Nós fizemos uma análise cientométrica inicial, mas nós gostaríamos de apresentar um pouco essa diferença, que é um trabalho que nós temos desenvolvido aqui na Universidade Federal do Paraná também. Essa nossa pesquisa está inserida no Laboratório de Análise do Campo Científico, que é o laboratório ao qual nós fazemos parte junto ao Departamento de Ciência Política da UFPR. E algumas definições aqui de revisões de literatura são importantes, né? A gente compreende as revisões narrativas, essas que nós encontramos com facilidade e muitas com muita qualidade, que seria esse termo genérico, que designa aí uma análise de um conjunto heterogêneo de referências recentes, né, ou correntes sobre um determinado assunto. E nós temos outras 2 definições, que seriam a revisão de escopo, que seria para ter uma abrangência do campo, e a diferença aqui estaria principalmente nos critérios de escolha. Na revisão narrativa, nós temos o arcabouço do pesquisador, do orientador, de quem está construindo, com algum outro auxílio, mas não há um critério específico para a escolha, né? Ou determinado, ou delimitado no estudo. Ao passo que nas revisões de escopo, sim, né? Eu quero apresentar uma área, eu faço uma busca, principalmente levando em conta bases bibliográficas, sabendo, obviamente, que elas também têm suas limitações. A diferença aqui é que nós conseguimos identificar e expor nos trabalhos, nessas revisões de literatura, quais são essas limitações. Bem, eu posso ter revistas indexadas lá ou não, etc., né? No caso das revisões sistemáticas, a gente procura ordenar, avaliar e sintetizar evidências de resultados de pesquisas. Portanto, eu junto trabalhos que estão discutindo uma mesma situação. Nós estamos construindo uma revisão sistemática aqui agora sobre recrutamento ministerial, seleção ministerial, quais são os determinantes para isso. Portanto, eu busco trabalhos que analisaram isso e tento identificar nessa revisão sistemática quais são os determinantes a partir dos estudos feitos para essas
seleção. E, por fim, a revisão centométrica, que teria um pouco a ver até com a revisão de escopo, na medida em que ela busca aspectos quantitativos e junta, obviamente, a contextos sociais, econômicos, mostrando países, autores, enfim, instituições ligadas a essa produção e aos avanços do desenvolvimento científico de um determinado campo ou área. E a bibliometria como um campo de estudos que pode ser utilizado para qualquer das revisões, e assim nós fizemos, que são esses modelos, essas medidas matemáticas para mensurar quantitativamente a produção, a disseminação e o uso de toda a informação que a gente encontra registrada. Adentrando aqui já aos resultados e discussões, a gente apresenta esse primeiro gráfico a vocês. Ele é a evolução do número de produções sobre o presidencialismo de coalizão na base bibliográfica Scopus entre 1989, portanto, um ano após a publicação do texto de Sérgio Abranches, de 1988, né, e a gente vê aí um crescimento significativo, né, com um momento aí alto de 2017, a gente pode chamar a atenção aqui, inclusive, para todo o período anterior, né, de crise, impeachment, enfim, e da discussão à volta do presidencialismo, como o estudo se intensifica em 17, 18, por mais que depois haja uma queda, mas há estudos discutindo a questão do presidencialismo, né. Aqui a gente apresenta um quadro com os autores indexados na base Scopus, né, que mais produziram sobre a temática, em primeiro lugar com 14 trabalhos, seja em autoria ou coautoria, o professor Carlos Pereira da FGV, segue aí com o professor Amorim Neto e José Sheibub também, com 12 trabalhos, e o Timothy Power com 10 trabalhos, né, são os três aí com maior produção e alguns deles escrevendo juntos, inclusive, né, trabalhos significativos nos últimos anos. Onde a gente tem aqui de número 6, a gente tem alguns trabalhos mais recentes, como o da Mariana Batista, nos últimos 6, 7 anos, né, que vem discutindo também o presidencialismo em novas vertentes aí. Bom, então, antes de iniciar a apresentação dos resultados das nossas redes bibliométricas, eu queria fazer uma breve explicação sobre como fazer essa interpretação da rede, né? Então, nós temos um nó, que seria a representação do objeto de interesse. Então, vocês vão visualizar aqui como se fossem, né, os círculos, eles vão ter um rótulo, esse rótulo vai ser referente ao objeto de interesse naquela rede. Então, uma hora vai estar escrito uma palavra, outra hora vai estar um autor, outro momento vai estar um nome de país. Então, o tamanho desse círculo vai dizer para nós o peso daquele autor ou daquela palavra naquela rede. A aresta, então, seriam as ligações, né? Ela representa a relação entre dois objetos, e seria basicamente para conformar o cluster. Então, aqui nós teríamos os nós com as arestas ligando a um outro objeto, né? E assim a gente forma os grupos com aspectos comuns. Explicando bem simplificadamente, né, para que a gente possa agora visualizar a rede efetivamente. Então, essa é a nossa rede de concorrência de palavras, né? Então, são palavras que ocorrem simultaneamente num mesmo resumo, título de um artigo, de um documento da nossa busca, né? A nossa busca, na realidade, ela não limita somente a artigos, né? Então, tem um capítulo de livro, outros documentos. Então, nas publicações, a mineração de texto foi feita em títulos e resumos e conformou 4 clusters, né? Que nós podemos ver conforme as cores. Nós temos o cluster azul, que seria um enfoque em eleições e partidos políticos. Um cluster vermelho, que seria esse de governos e instituições, que ele está um pouco mais espalhado e se mescla até com o amarelo, né? Então, a gente pode ver que há uma certa organização aqui do debate mais sobre eleições, onde essas palavras estão, inclusive, mais próximas em rede. Nós temos também o cluster de formas de governo, então vai tratar sobre democracia,
mas também sobre autoritarismo e etc., semipresidencialismo. Então, é um debate que ele vai abranger a nossa string, ela acabou sendo bem abrangente a ponto de pegar a raiz, né, dos debates sobre presidencialismo e como essa discussão se comporta, né, no campo, na literatura, como ela está estruturada. E então, a nosso cluster verde, que seria efetivamente sobre presidencialismo de coalizão, né? A gente considera como onde está centrado o debate sobre o presidencialismo de coalizão. Nessa outra análise de cocitação de autores, então nós tentamos visualizar quem são os autores que vão estar abordando esses assuntos, né? Referente ao cluster, à clusterização anterior, né, das palavras. Então, a gente identificou a conformação também de 4 colégios de afinidades, sendo o cluster amarelo o colégio, então, especialista sobre presidencialismo, né? E revelando até maior intensidade, a gente pode ver alguns autores têm um nó grande, né, que vai mostrar, tipo, o peso das citações, né? Quanto mais citado, maior é o peso de cada autor nessa rede. E temos, como já vimos anteriormente, alguns nomes bem conhecidos, como Amorim Neto, no debate sobre os ministérios, Timothy Power, entre outros aqui que podemos visualizar, Chegub, Monge, e etc. E a rede de coautoria entre países, então, para verificar realmente se é uma agenda internacionalizada já, né? Se é um debate consolidado na ciência política, e é o que tudo mostra nessa rede. Lembrando aqui que todas essas informações, esses resultados estão atrelados a Scopus especificamente, então até a gente vai falar um pouco mais para frente, o Rodrigo vai comentar que a nossa ideia é ampliar essa busca, adicionar outras bases para ver, para não ter um certo viés aí nesses resultados, né, tentar compensar de alguma maneira o viés de indexação das bases. Mas essa rede de coautoria, ela mostra que a agenda de estudos, ela é uma questão de interesse internacional para além de regional, né? A gente pode pensar que, sei lá, o presidencialismo de coalizão, ele tem um debate mais voltado para a questão brasileira, né? O Sérgio Abranches publica o texto seminal, onde vai cunhar, né, o termo presidencialismo de coalizão, mas esse debate ele se amplia, principalmente quando a gente olha para os países latino-americanos, como o caso chileno e outros casos, que também vão configurar um presidencialismo de coalizão, né? Eu acho que a gente não se atém muito à explicação do que é esse debate, né? Porque já foi muito bem contemplado pelo trabalho anterior do professor Fabiano, explicando o que seria o presidencialismo de coalizão. Mas, basicamente, a gente vê que o número de produções dos Estados Unidos, né, que a origem institucional dos autores, então pode ser que sim, tenhamos brasileiros ou até mesmo latino-americanos produzindo através dos Estados Unidos, né, em doutorado, pós-doutorado, esse tipo de situação pode sim ocorrer, mas a princípio as instituições dos Estados Unidos são as que mais produziram sobre a temática, seguida pelo Brasil e pelo Reino Unido, né? Bem, então, só no minuto final aqui para a gente concluir o nosso trabalho, nós temos 3 situações que a gente elenca, algumas limitações do trabalho, ele ainda é um estudo exploratório, né, inicial do tema, considerando apenas uma base indexadora. No que diz respeito aos ganhos dessa nossa abordagem, a gente coloca o avanço em métodos e técnicas de revisão da literatura, com maior abrangência e alcance de estudos sobre o assunto, no caso aqui o presidencialismo, em específico o presidencialismo de coalizão, e no que diz respeito a perspectivas, e o que a gente está trabalhando agora é a ampliação, né, principalmente das bases, além de Scopus, Web of Science
ESL Station Index, para que a gente possa ter uma abrangência maior desses trabalhos, obviamente eliminando as duplicidades que existem, mas identificando o maior número de trabalhos para encontrar documentos e artigos, capítulos, enfim, que tratem do tema, né? Nesse sentido, trabalhar com uma análise mais aprofundada, inclusive dos textos, autores, enfim, mais influentes, que é o objetivo de uma revisão cientométrica mesmo, vendo os autores mais citados, os documentos mais citados, enfim, tendo esse mapeamento e essa reflexão sobre o tema maior. É isso, nós agradecemos, muito obrigado ao professor Fabiano, a todos do evento pela oportunidade. Muito obrigada. Parabéns, Amanda, parabéns, Rodrigo, excelente trabalho também. Nós teríamos agora a apresentação de um quarto trabalho, intitulado aqui Apreciação de Vetos Presidenciais pelo Congresso Nacional Brasileiro. Pode ser de agenda do Legislativo, não decisão e obsolescência do veto. Seria apresentado pelo professor Maurício Schneider e o coautor Marcos Aurélio Pereira. Infelizmente, nenhum dos dois pôde estar presente, então nós vamos abrir a mesa de debates agora. É uma pena mesmo, porque o trabalho, eu cheguei a olhar aqui as conclusões, e ele trata exatamente do Instituto da Apreciação do Veto pelo Legislativo, e do quanto o Legislativo não tem usado esse instituto, o que significa que isso faz, de certa forma, aí, do presidente da República o principal legislador, e daria para contextualizar também tudo que nós falamos nos demais trabalhos, sobre a questão da disciplina, enfim. Olha, eu gostaria que todos os autores ligassem as câmeras, né? Porque o Pedro aqui destacou, né, os tópicos mais discutidos nas diferentes comunidades, mostrou que existe ali uma diferenciação, esquerda-direita. Amanda e o Rodrigo destacaram aí os principais tópicos tratados na literatura, quais são os principais autores, como estão essas redes de coautoria, se essa agenda do presidencialismo, se essa agenda de discussões da área política, ela é uma agenda globalizada, muito interessante. E, no meu caso, eu estudei aí os discursos parlamentares para entender, né, um pouquinho desses comportamentos da coalizão, se os discursos refletem fatos da conjuntura política nos seus respectivos tempos. E acho que uma característica muito importante de tudo que foi apresentado aqui é que os três trabalhos trazem conclusões com base em método empírico, né? Todos os trabalhos buscaram dados e métodos específicos que apresentam conclusões muito interessantes, abrem luz aí a explicação de temas tão presentes na ciência política, sempre polêmico, ciência política é uma área polêmica, né? Sempre. Mas traz essa luz com base em evidência com base em dados, e isso é muito bom, porque nos tira um pouco do espectro ideológico da discussão e nos permite, né, discutir isso com base em evidências, o que eu acho que traz uma contribuição muito importante. Eu quero ver aqui como é que estão as perguntas, eu vi que tem algumas perguntas para mim, mas vou inicialmente fazer uma pergunta ao Pedro e depois à Amanda e ao Rodrigo. Agora nós temos tempo para debate, como não temos o último trabalho a ser apresentado, né? Pedro, vocês utilizaram, né, uma metodologia muito bacana, recursos muito bacanas, analisadores bayesianos, enfim. Mas você mostra uma figura lá no final, onde você tem, olha, esses daqui são os tópicos de direita, esses daqui são os tópicos de esquerda. Eu não sei se ali você está tratando de tópicos ou de unigramas. A minha pergunta seria o seguinte, lógico, baseando naquilo que eu fiz, então, e com a ignorância de não saber profundamente o que você fez. Muito embora eu tenha usado o Naive Bayes na minha
no meu estudo, o indicador não se mostrou tão sensível quanto a estatística aqui quadrada. Mas naqueles tópicos, vocês consideraram, pensaram, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, em considerar ali bigramas e talvez até essa própria questão da collocation, porque muitas vezes quando você está fazendo aquele saco de palavras, né, ainda que a gente use stop words, que é tudo aquilo que não tem que entrar, alguma coisa passa. Ali passou alguma coisa, merece alguma análise mais detida naquele processo, não? Com certeza, a gente considerou os abigramas, sim. O problema, e a razão por que a gente não usou abigramas, é que isso aumenta a complexidade do processamento, né, o número de combinações possíveis quando você usa abigrama, e do jeito que a coisa ficou, só com bag of words, eu precisei já alugar um servidor e demorou um dia para rodar o Structural Topic Modeling. Então, se eu fizesse com bigrama, passava muito além do que eu conseguia fazer no meu computador, mesmo alugando um servidor. Então, foi uma limitação técnica mesmo. Eu acho que dava para fazer algo bem mais interessante. Em relação à figura, veja, não. O que eu quis apresentar foi a distribuição de tópicos, certo? Por proporção, né? E depois selecionar os tópicos que tivessem conteúdo mais político, né? Então, assim, afastar tópicos sobre, por exemplo, futebol, que apareceram organicamente na nossa base, para depois estimar como a ideologia impactou essa distribuição. Então, se tinha tópicos mais frequentes num canto ou mais em outro. O gráfico que eu mostrei por último, que eu creio que você esteja se referindo, é o gráfico de Keynes. Ele tenta, eu usei, ele é uma medida independente, não relacionada com os tópicos, que eu usei para validar a minha abordagem de tópicos, porque quando você usa um modelo LDA, né, ele é estocástico, e ele apresenta resultados diferentes, é claro, cada vez que você roda, de acordo com a seed que você coloca. Então, quando você apresenta esse resultado, você sempre quer validar comparando o que você obteve com alguma outra medida independente para que você possa verificar se os tópicos fizeram sentido. E o que eu fiz foi bater isso com um score de Keynes, que eu usei usando o método Q quadrado, que é para ver assim, quais foram as palavras mais polarizadas entre esquerda e direita, de acordo com esse outro score, esse score de Keynes. E o resultado que eu encontrei refletiu, né, a mesma cisão que apareceu nos meus tópicos, né? Temas relacionados mais a direitos humanos na esquerda e temas relacionados à segurança, à violência, a prevenção da violência e a polícia na direita. Então, foi só uma medida independente que eu usei para tentar validar meus resultados. Esse trabalho ainda está sendo elaborado, eu pretendo ainda fazer mais alguns testes para validar esses resultados. Muito obrigado pela pergunta. Um computador novo, né, Pedro? Para você processar os bigramas, né? Pois é, pô, eu tô precisando. Falar com... Tá certo. Olha, Amanda e Rodrigo, também muito interessante os resultados que vocês trouxeram, né? E ali, no método que vocês utilizaram, onde vocês veem toda essa questão, né, das redes, enfim, dos coautores, quando vocês estão trabalhando com essa cocitação, né, ali também tem a expressão de algum tipo de identidade ideológica ali, não tem? Então, um autor que cita o outro, ele está, de alguma forma, em geral, você cita porque, né, entende a relevância do estudo do autor, muitas vezes você refuta a ideia que está ali, mas a gente não tem como ver isso de forma qualitativa, né? Você está vendo isso de forma quantitativa. Vocês identificaram isso nessas cocitações? Se existe algum viés, se existe alguma direção mais bem definida dessas produções bibliográficas que vocês analisaram, ou não? Está bem diverso na opinião de vocês, nós estamos tratando os temas de forma bem representativa em todas as perspectivas que a discussão traz. O que vocês acham?
Eu vou responder primeiro, se o Rodrigo quiser complementar depois, fica à vontade. Mas o que a gente consegue perceber pela cocitação, geralmente são afinidades de discussões. Então, a gente não chegou a olhar isso ainda qualitativamente, não tivemos uma proximidade com o banco de dados. Isso é algo para o futuro, né? A partir de agora a gente planeja ter essa proximidade, então ali ficou realmente mais voltado para análise quantitativa e ver o comportamento, né? Como se fosse uma visualização da estrutura desse campo, né? Mas geralmente a cocitação ela vai funcionar como se fosse assim: eu, Amanda, estudo os ministros de Estado e o Rodrigo também estuda os ministros de Estado. Então a gente tem muita base teórica comum onde a gente vai dialogar. Pode ser que eu tenha um posicionamento e o Rodrigo tenha outro posicionamento, mas ainda assim é essencial dentro do campo científico fazer esse diálogo, assim, com quem estuda o mesmo objeto, tem o mesmo interesse, então você acaba por citar. Então, eu acho que talvez, eu posso estar errada, mas talvez não seja uma questão exatamente ideológica, no sentido de concordância entre os autores, né? Mas eu acho que é um diálogo específico mesmo, onde essa grande temática do presidencialismo de coalizão, ela se destrincha em outras subtemáticas, né? Tem aqueles que vão estudar a coalizão com um foco mais voltado para o legislativo, por exemplo, aqueles que vão estudar, por exemplo, a presidência especificamente, a agência, as capacidades estatais e etc. Então, seria mais ou menos essa conformação de diálogo mesmo, sabe? Mais plural, eu acredito, mas ainda não posso afirmar, né? Eu acho que esse é um passo à frente agora, como havia dito lá no final, de identificar realmente o conteúdo desses textos mais influentes, mas talvez, acho que a Amanda falou bem de cocitação, mas talvez em CoWord a gente consiga identificar um pouco melhor isso, né? No sentido de que ali a gente, eu não sei se dá para dizer ideológico, mas realmente as questões temáticas e de autores que estão envoltos realmente numa perspectiva, né? E que acabam lidando e tentando discutir ou, enfim, provar, porque os estudos têm sido muito empiricamente orientados nesse campo, as suas teses. Então, eu acho que em CoWord a gente consegue identificar não sei se com mais facilidade, mas uma probabilidade maior de autores que tenham essa relação temática de maior proximidade no que diz respeito ao discurso e de como embasam esses discursos à volta do tema do presidencialismo. Legal. Rodrigo e Amanda, vocês têm alguma pergunta para o Pedro? O Pedro tem alguma pergunta para o Rodrigo, para a Amanda, ou para mim? Eu não esqueci das perguntas que vieram aqui pelo YouTube, mas como nós temos tempo, eu estou permitindo que a gente faça esse bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Fabiano. Pois não. Se eu estiver falando bobagem, me corrija, mas quando o senhor falava lá acerca dos discursos, né, e fazia a comparação PT-PSDB, eu não lembro, ou se eu não peguei ali, há um controle no que diz respeito ao número, ou só havia o número de discursos, porque podem ser bancadas de tamanhos diferentes, portanto, mais discursos ou menos discursos, o que acarretaria, não sei, em menos ou mais termos para cada um dos lados. Há essa possibilidade ou não? Sim, há essa possibilidade, mas quando a gente olha os discursos proferidos no pequeno expediente, ali tem um certo equilíbrio. Entendi. Entendeu? Então, é por isso que o pequeno expediente e o grande expediente foram ali o foco da pesquisa. Tá. Senão você teria um viés ainda maior no momento da ordem do dia. E na ordem do dia são poucos os que falam e são sempre os mesmos. Porque tem toda uma orientação de bancada, né? Tem toda uma discussão ali que rola nos bastidores, mas quem se pronuncia, aquilo ali está acertado com a bancada. Então, pode acontecer, mas ali o que eu fiz foi pegar assim, as 100 collocations, né, os 100 bigramas, desculpa, os 500 bigramas mais frequentes, comuns aos dois partidos, entendeu?
Então, com isso, acho que a gente consegue equilibrar um pouco, e você, muito embora o saco de palavras, o Pedro sabe bem disso e até mencionou, né? A gente ali não consegue ter análise de sentimento, e não é para isso que a gente usa saco de palavras, mas ainda dá, porque você vê assim, né? PSDB, naquela época, falou em reforma da Previdência 400 vezes, o PT falou 200. Mas quando o PSDB falava em reforma de Previdência, ele falava em equilíbrio da economia, daí você vê lá embaixo os outros bigramas, equilíbrio econômico. Quando o PT falava em reforma da Previdência, vamos dizer que eles tivessem falado aproximadamente 400 vezes, o PT dizia direitos do trabalhador. Então, ali, você, olhando os bigramas e as frequências e essas diferenças, você até consegue tirar uma análise de sentimento daquele monte de números, né? Os números também sentem, né? É só a gente olhar direitinho para eles que eles falam algumas coisas. Então, foi isso. Foi isso. Respondi sua pergunta, Rodrigo? Respondeu sim, professor. Obrigado. Pedro, tem alguma pergunta? Tenho sim. Eu queria saber como é que você fez para medir a semelhança. Você usou a semelhança do Gaussian também? Ou você usou distância euclidiana? Ou você usou Jacquard? Não, só usei o teste Q quadrado. Ok. Entendeu? Então, eu vejo aqui exatamente isso, né? Deixa eu colocar, não sei se o slide vai ajudar, mas o slide também vai tirar a gente desse foco. Eu coloquei as frequências do PT, as frequências... vou colocar o slide, senão a gente tem que imaginar muita coisa aqui. Aqui, por exemplo, né? Lógico que aqui é só o exemplo do PT e PSDB. Eu fiz isso com todos os partidos 2 a 2, né? Então, os 500 bigramas ou collocations mais frequentes, comuns aos dois partidos, e quais as frequências. E a estatística aqui quadrado mede aquilo que eu observo é diferente daquilo que eu espero enxergar, então eu posso dizer assim, vamos tomar por referência o PT e dizer que esse daqui é o valor esperado e esse é o valor observado. Existe diferença entre o valor esperado e o valor observado? Quando eu faço isso aqui para todos os bigramas, eu acho uma estatística aqui quadrado que vai ter uma determinada probabilidade, certo? E essa probabilidade é que me permite dizer, olha, esses caras são, se essa estatística aqui quadrado estiver muito perto de zero, é porque eles são similares. Se ela estiver muito longe de zero, elas não são similares. E o tamanho, viu, Rodrigo, dos grupos, eles são compensados pelas curvas Q quadrados, né? Porque cada curva é referente ao número de graus de liberdade, então, tecnicamente, a curva Q quadrado já faz essa compensação, além da minha abordagem para o pequeno e o grande expediente, certo? Então, assim, é uma técnica simples, né? Como eu te disse, Pedro, eu fui usar o Naive Bayes e treinei, eu disse, olha, né, computador, isso aqui é discurso do PT, isso daqui é do PSDB, isso daqui é do DEM, isso daqui... E comecei a fazer essas comparações, rodei o algoritmo. Ele detectou similaridade e não similaridade, mas a Q quadrado foi mais sensível, para minha surpresa, E não requereu tanto recurso computacional para rodar, né? Então, foi legal. Bom... Muito obrigado, respondido. Deixa eu tentar aqui olhar o que o pessoal está falando no YouTube. Ó, Marcelo Borges disse assim, impressionante, os partidos são os mesmos, só nos enganam. Eu não sei se o Marcelo estava dizendo isso quando eu estava analisando os indicadores e aquela história da Carta ao Cidadão, do Carta aos Brasileiros, né? Que o presidente Lula assinou, e talvez isso que o Marcelo disse tenha se refletido ali naquele indicador quando a própria base, né, não está se entendendo no que fala. Tem divergência no discurso. Essa mesma insatisfação do Marcelo pode ter sido aquela insatisfação da base do Lula logo no início, que o indicador mostra uma similaridade muito pequena.
Aí o Eduardo Pinto Conceição disse o seguinte: professor, qual base estatística o senhor usou para fazer essa média dos p-valores de forma que pudessem ser utilizadas como dados de entrada para outro teste? Mais ou menos isso que eu expliquei agora, sobre o p-valor na curva aqui quadrado. Então, o p-valor é a probabilidade daquela estatística aqui quadrado ser próxima de zero ou distante de zero. Se ela é próxima de zero, o discurso é similar. Se ela é distante de zero, o discurso é diferente. Então, como eu faço isso partido a partido, a cada dupla de partido, com todos os partidos, isso dá muitos números para aquele indicador. E aí o teorema do limite central, né, ou o teorema central do limite, me diz que essa média das médias vai me dar um novo conjunto. Em geral, esse conjunto tem uma distribuição normal, essa distribuição... A média da distribuição normal dessa distribuição é a média populacional desses partidos ou daquela coalizão. Então, a base teórica foi essa, a base estatística foi essa. As médias dos p-valores, o conjunto das médias tem uma média, que é o indicador, e essa média, em geral, um número muito grande de vezes que você repete esse procedimento, em geral, ele aponta para a média populacional. Aí foi o que me permitiu confiar no teste. Mas o que mais me deu segurança para confiar nos resultados foi a análise qualitativa, foram os fenômenos identificados, né, no tempo de cada uma daquelas medições. Eles são muito coerentes, o indicador ficou muito coerente com os fenômenos políticos vivenciados em cada um daqueles anos, e aquela identificação da lógica eleitoral é muito evidente, então isso me deixou muito confiante nos resultados. E acho que tem aí um espaço para uma evolução também, e quem sabe um novo indicador para se medir fidelidade partidária, né? Você vai avaliando o comportamento daquele parlamentar ou da sua própria base e vai verificando que partidos, né? Poderia estender a questão da fidelidade não só para o parlamentar, mas para a base, para o partido, que partido da base está discursando conforme, né, a base como um todo, quem é que está se desligando daquele propósito. E, bom, muitas vezes a disciplina e a fidelidade, né, se a gente tiver um indicador, eles podem ser antagônicos, né? Muito embora eu vote de forma disciplinada, quando eu falo ao contrário. E não é incomum que o parlamentar, ao declarar seu voto, diga, ó, eu sou contra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu voto conforme a orientação do partido. Então, nesse eu sou contra, você percebe que ele não tem ali uma convergência ideológica de princípios não, de ideias, né, de projetos políticos, talvez. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não seria interessante, após o Eduardo Pinto Conceição, ele bota aqui no YouTube, não seria interessante, após a AA apresentar o dendrograma, análise de... Essa é para você, Pedro. Eu acho que essa foi para você. Eu não entendi direito a pergunta do Pedro. Eu também não entendi muito bem a pergunta. Não teve... Eduardo Pinto, ele diz ali, agrupamento. É para mim ou é para o Pedro, Eduardo? Eu acho que é para você, Fabiano. Você usou clusters, eu não usei nesse trabalho. Assim, eu até utilizei dendogramas, né? Mas não trouxe grandes novidades daquilo que foi apresentado. Mas eu tenho esse estudo, ele está relatado num relatório técnico, que está disponível na Biblioteca Digital da Câmara, e ali mostra o caminho, né? Aqui, quando eu apresentei a vocês, eu disse, ó, estou estudando o comportamento das coalizões. Não começou assim. Não começou assim. Isso começou com a ideia de construir um indicador, e depois, quando esse indicador teve uma resposta satisfatória,
é que veio o contexto, né? E até essa questão da própria fidelidade. Mas ali nesse relatório que está disponível, eu ponho passo a passo, inclusive quando utilizei o Naive Bayes, de todo o caminho percorrido nessa pesquisa. E, lógico, foi um ano de pesquisa, tenho certeza que o Pedro também está há bastante tempo, o Pedro e o Lúcio, há bastante tempo, né, no processamento dessas coisas. Demora sim, viu, Pedro? Eu deixei coisas rodando noites aqui e acordava de manhã, tinha dado erro no meu script, era triste. Mas essa é a rotina de quem se dedica a trabalhar com dados para explicar fenômenos, nesse caso político, mas de toda a ordem, né? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Nossos representantes políticos usam o voto como passaporte para o cargo. Depois fazem o que bem entende. Obrigado pela resposta. Esse é um comentário, não é uma pergunta, né? Uhum. Pessoal, temos mais algum ponto? Vocês gostariam de fazer um fechamento, uma consideração final? Rodrigo? Eu acho que fechamos. Eu tenho só a agradecer pelos colegas, Pedro, professor Fabiano, pela companhia e pelos questionamentos, pela discussão, é sempre valioso. Amanda? Também agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando. É um privilégio estar nessa mesa com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Pedro? Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas apresentações. Foi fantástico essa oportunidade. Pessoal, eu também agradeço. Acho que foi um debate muito interessante, talvez um pouco técnico, né, pela natureza dos trabalhos, mas deixa aí para aqueles que têm interesse nesse tipo de análise e de método, né, uma sementinha, né, de que é possível, né, é difícil, mas é possível explicar fenômenos por meio de técnicas quantitativas, lógico, nunca desconectada das análises qualitativas, e que é um caminho satisfatório, é um caminho recompensador quando a gente começa a enxergar os resultados, coisas que não poderiam ser feitas da forma tradicional. Quem em sã consciência leria 150 mil discursos? Quantas mensagens no Twitter vocês leram, Pedro? 7.700.000. Quantas referências bibliográficas vocês analisaram, Rodrigo e Amanda? 1108. 1108. Então, acho que a mesa de hoje deixa claro, né, que essa é uma tendência que vem para ajudar e que tem um potencial de crescimento muito grande. E eu também estou honrado de ter dividido essa mesa aqui com vocês. Trabalhos excelentes, parabéns, pessoal. Espero vê-los aí nessa trajetória acadêmica e de pesquisa e em vários outros encontros, tá bom? Obrigado. Aqui, então, nós encerramos a mesa número 10 de apresentação de trabalhos.